Imagina tentar reabastecer um carro de Fórmula 1 no pit stop, mas enquanto alguém, bem do seu lado, decide soldar o chassi com o motor ligado. É um cenário de desastre garantido. Com certeza. Agora, pega esse cenário caótico, multiplica o tamanho desse carro até ele virar um arranha-céu de aço e enche o tanque dele não com alguns litros, mas com milhares de toneladas de combustível e produtos químicos industriais. É uma bomba relógio, basicamente. Pois é, hoje no nosso Mergulho Profundo, a gente vai revelar aquela coreografia invisível que impede que os portos do mundo se transformem em crateras fumegantes. Eu sou a sua apresentadora hoje e estou aqui com o nosso especialista para desvendar isso. Olá para todo mundo que nos escuta, é um prazer estar aqui e, nossa, é um nível de engenharia de risco que a imensa maioria das pessoas sequer desconfia que existe. Nem passa pela cabeça, né? Exato. E o que a gente vai dissecar hoje é um procedimento operacional oficial, um documento direto da Autoridade Portuária dos Portos de Paranaguá e Antonina. O famoso PO, certo? Isso, PO. Mais especificamente, as regras de saúde, segurança e meio ambiente para o suprimento de combustíveis e produtos químicos aos navios. E olha, não é um mero papel burocrático. Ah, passa longe de ser só burocracia. Com certeza. É, na prática, o manual de sobrevivência contra a aniquilação matemática. Uau! E para quem acompanha a nossa análise, vale lembrar que absolutamente tudo que a gente consome, compra ou dirige depende dessa dança extremamente perigosa E perfeitamente calculada. que acontece nas docas todos os dias. O sucesso dessa operação sustenta a nossa normalidade. Mas antes da gente entender como esses produtos entram nesses gigantescos navios, a gente precisa começar pelo não. O famoso momento da proibição absoluta. Isso, quando essa operação é terminantemente proibida de acontecer. Então, a regra de ouro estabelecida pelo documento é que as operações de abastecimento no cais público devem ocorrer preferencialmente durante o dia. Ah, por causa da visibilidade. Exatamente. A luz solar é o primeiro e mais irrenunciável elemento de segurança porque permite, a identificação imediata de qualquer vazamento. Faz todo sentido. Mas e as proibições reais? A restrição real, o limite absoluto, envolve o ecossistema do porto inteiro. É proibido abastecer um navio se ele estiver, por exemplo, envolvido numa operação de descarga de nitrato de amônio ou misturas parecidas. Espera, os navios operam sob uma pressão econômica brutal, né? Cada hora que um cargueiro desses fica parado no cais custa, dezenas de milhares de dólares para a empresa. Sim, é uma fortuna voando pela janela. Então o porto realmente obriga um navio a cruzar os braços e esperar só porque outro produto está sendo movimentado ali perto? Isso soa como um pesadelo logístico. Soa mesmo. Mas o porto força essa lentidão porque a química industrial não negocia com margens de lucro. Não tem conversa, né? Nenhuma. O nitrato de amônio é um oxidante poderosíssimo. Ele basicamente fornece o oxigênio necessário para que o incêndio queime de forma incontrolável. Caramba! Então imagina se um vazamento de óleo combustível encontrar poeira de uma descarga de nitrato de amônio. O cenário deixa de ser um probleminha ambiental local e, se torna uma detonação com força suficiente para achatar quarteirões inteiros. Nossa, a incompatibilidade química dita literalmente a velocidade da economia ali. Perfeito. A tabela periódica é quem manda. Então, o navio inteiro se torna refém da química. E o manual também proíbe o abastecimento durante os chamados trabalhos a quente. Que é qualquer coisa que gere faísca. Como solda ou corte de metal no convés, né? Isso mesmo. O que é fascinante aqui é que o porto opera sobre a teoria do controle de risco sistêmico. Eles não planejam só como apagar um pequeno incêndio. Eles planejam não deixar ele nascer. Exato, eles arquitetam a paralisação do porto para impedir uma reação em cadeia, porque o navio não é uma ilha fechada. Se um tripulante decide consertar uma grade com um maçarico no convés superior, aquela faísca incandescente pode, viajar com o vento costeiro. E encontrar os vapores do combustível lá embaixo. Precisamente, 15 metros abaixo onde o combustível está sendo bombeado. Então a operação de uma única mangueira paralisa a manutenção de um colosso de aço de 200 metros. Certo, vamos desvendar isso então. Vamos assumir que o dia está claro,
Não tem poeira química voando por aí e os maçaricos estão todos desligados. A operação ganha luz verde. A operação começa. O caminhão entra no porto. E aqui, a infraestrutura física que precisa ser erguida ao redor desse caminhão me deixou muito chocada. Não é qualquer veículo que pode encostar no cais. Longe disso. Para operações a granel, a segregação física é levada ao extremo. Quais são as exigências? Primeiro, é expressamente proibido o uso de caminhões comboio, e os veículos precisam exibir uma série de certificados válidos. Uma sopa de letrinhas burocrática. Parece, mas não é inútil. Eles exigem certificados como o CTPP, o CIV e o CIPP, que é o Certificado de Inspeção para o Transporte de Produtos Perigosos. Traduzindo para quem nos ouve, o que é isso na prática? Na prática, é o atestado de saúde estrutural do tanque. Ele prova, por meio de testes de pressão bem rigorosos, que aquele cilindro de metal gigante não vai, se romper pelas costuras sob a tensão da carga. Entendi. E uma vez que essa bomba sobre rodas recebe autorização para estacionar do lado do navio, a gente entra na fase de estabilização. E me impressionou muito a obsessão do manual com os calços de roda. É um nível de detalhe cirúrgico. Sim, o texto não diz apenas coloque um pedaço de madeira debaixo do pneu. Ele exige dimensões mínimas exatas, tipo 150 por 200 por 150 milímetros. São blocos bem robustos. Muito. 2 calços para caminhões normais, 4 se for um reboque e até 6 calços enormes para um veículo tipo tritrem. Por que tanto preciosismo? Porque estamos lidando com inércia em grande escala. O cais não é perfeitamente plano. Ele tem aquelas pequenas inclinações para a água escoar. Ah, a drenagem da chuva. Isso. Um caminhão carregado com dezenas de toneladas de combustível possui uma energia potencial gigantesca ali. Se o freio de mão falhar por uma queda de pressão pneumática, um calço menor do que essas dimensões seria esmagado. Esmagado ou empurrado como se fosse de papelão, né? Exatamente. A física dita o tamanho da madeira. Além disso, o motorista precisa ter aquele curso específico, o MOPP, de movimentação de produtos perigosos. Mas olha, sendo muito honesta com você, lendo isso, eu preciso fazer o papel de advogada do diabo. Vá em frente. Logo depois dos calços, o manual manda desligar o motor e isolar a área com exatos 7,5 metros ao redor do caminhão, usando cones laranja e 3 placas de plástico escrito perigo, afaste-se, não fume. Parece pouco, né? 6 pedaços de madeira nas rodas, alguns cones de trânsito e 3 plaquinhas. Isso realmente segura um desastre químico de dezenas de toneladas se algo der errado? Parece uma defesa muito frágil. É uma percepção super comum, mas totalmente enganosa. Os equipamentos físicos visíveis ali são só o último recurso. Como assim? Os cones e as placas são apenas a barreira psicológica. O verdadeiro propósito desse isolamento de 7,5 metros não é parar um caminhão desgovernado. É criar um vácuo de controle. Um vácuo para os gases. Exato. Um vácuo de dispersão de vapores. Quando você transfere fluidos em alta vazão, o ar dentro do tanque do navio, que está saturado com vapores inflamáveis, é empurrado com força para fora. Faz sentido, 2 corpos não ocupam o mesmo espaço. Princípio básico. Essa bolha invisível de gás altamente volátil se expande ao redor do caminhão. A zona de exclusão garante que dentro desse raio crítico, nenhum motor vai ser ligado, nenhum celular vai ser derrubado no chão. Nenhuma fonte de ignição acidental. Nenhuma. É literalmente um campo de força invisível feito puramente de espaço vazio. Nossa, genial. E a defesa mais importante de todas acontece antes mesmo de a primeira mangueira ser conectada, a eliminação da eletricidade estática. O motorista é obrigado a fazer o aterramento. Porque o caminhão rolando a 80 km por hora na rodovia gera muito atrito, né? Muito atrito com o vento seco, ele transforma a própria lataria num capacitor gigante carregado de eletricidade estática. O caminhão vira uma nuvem de tempestade metálica, carregando a própria faísca fatal junto com o combustível. É a tempestade perfeita. Se o operador simplesmente encostar o bocal metálico da mangueira na válvula do navio, a diferença de potencial elétrico vai gerar um arco voltaico. Uma faísca azulada ali na hora. Visível a olho nu, disparando direto no meio do vapor de combustível.
Então o operador usa um cabo de aço para conectar o chassi do caminhão a uma haste de aterramento fincada no chão. Ele equaliza a tensão com a terra. Quer dizer, a verdadeira proteção contra explosões não está no extintor de incêndio. Está em desarmar pacificamente a física antes de abrir a válvula. Exatamente isso. A verdadeira proteção é invisível. E, além disso, a embarcação precisa hastear a bandeira internacional Bravo no mastro principal. A bandeira Bravo, que é encarnada, totalmente vermelha, drapeada no mastro. E faz todo sentido, é a linguagem visual universal dos oceanos, né? Sim, desde muito antes da comunicação por rádio. Um pedaço de pano vermelho balançando no ponto mais alto avisa todo mundo a quilômetros de distância que tem explosivos na área. Mensagem clara de fiquem longe. Mas a conversa agora precisa fluir para outro ponto. E se toda essa prevenção contra fogo falhar? Ou, digamos que não haja faísca, mas uma mangueira simplesmente estoura e vaza fluido? Aí nós entramos na proteção ambiental rigorosa, a engenharia do pior cenário. Sim, a contenção. O manual exige a vedação completa dos elementos de drenagem no cais. O responsável tem que tampar os bueiros e ainda criar barreiras absorventes a exatos 10 centímetros de cada lado do bueiro. O objetivo é impedir a todo custo que uma gota de óleo industrial atinja a rede pluvial que deságua no mar. E na própria água, o navio precisa ser cercado por aquele cerco de contenção preventivo. Uma barreira flutuante gigante. E eles mudam o formato da barreira, né? Mudam sim. Se for uma embarcação com menos de 100 metros de comprimento, a barreira dá a volta completa nela, um círculo fechado. Mas e se for um navio maior? Se tiver mais de 100 metros, a barreira é colocada em formato de U, abraçando a proa ou a popa, dependendo da correnteza. Eu ia perguntar isso. Por que o formato em U e não fechar tudo num gigante de mais de 100 metros? Não é para economizar material, não. É a pura dinâmica dos fluidos. Um navio tão massivo bloqueia a correnteza natural da maré. Então o combustível derramado não vai se espalhar num círculo perfeito. Ele é arrastado pela água ao longo do casco de aço. Isso. A barreira em U funciona como uma rede de captura gigantesca, posicionada exatamente na direção para onde a água está fugindo. É brilhante. Mas aqui é que a coisa fica realmente interessante, na minha opinião. A regra vital de escalonamento dos veículos. O documento estipula um máximo de 2 veículos de abastecimento por vez no cais. Isso é fundamental. É uma limitação rígida. Se um navio comprou combustível para encher, sei lá, 10 caminhões, os outros 8 têm que esperar pelo menos 50 metros de distância, em locais super específicos. Como os armazéns 12 e 13, por exemplo. Isso. E por que logo lá? Porque esses locais possuem um sistema de drenagem especial com caixa separadora de água e óleo. Se vazar ali, o sistema contém. Mas se conectarmos isso com o cenário maior... Sim, o que significa na prática? O distanciamento de 50 metros e esse limite de 2 veículos são técnicas geniais para limitar o inventário do possível derrame. A estratégia do porto não assume a perfeição. Ela planeja o limite matemático do desastre. Exatamente. É tipo colocar um babador gigante num bebê, mas também deixar todo o resto dos potes de papinha trancados em outro quarto. Se o prato que está na frente dele cair, você limita a bagunça apenas àquilo que estava na mesa. Essa analogia é perfeita. Eles limitam a matéria-prima do desastre. Se o pior acontecer, a tragédia não tem combustível extra para se alimentar. Mas da espera do caminhão, a gente se move para os segundos imediatamente anteriores da transferência do combustível. A burocracia pesada que salva vidas. O famoso checklist de transferência. A infinidade de checagens obrigatórias. É uma lista gigantesca. Cabos de amarração seguros, vigília eficaz, os embornais do convés todos fechados e monitorados, e me chamou a atenção a parte das mangueiras. Nenhuma mangueira pode ter emendas. Nenhuma. Tem que ser uma peça inteira, porque cada emenda, cada conector no meio da borracha é um gargalo de pressão. Quando a pressão sobe, a emenda é o ponto fraco onde a mangueira rompe e chicoteia. E ainda tem a avaliação de riscos químicos ocultos, né? Como o gás sulfídrico, o H2S e o benzeno presente nos óleos. Sim, gases altamente tóxicos que não têm cor e muitas vezes você não sente o cheiro até ser tarde demais.
É por isso que a FAI-SPQ, a ficha de informação de segurança, deve estar em mãos. E os kits SOP-EP também apostos aquele plano de emergência de poluição por óleo. Mas lendo isso, eu fiquei maravilhada com a quantidade assustadora de itens que podem dar errado. Como a tripulação não entra em fadiga de atenção? É a grande questão. Fazer isso todos os dias anestesia a mente para o perigo. A redundância é a espinha dorsal dessas operações. Eles não confiam só no checklist mental do motorista. O que eles fazem, então? Eles exigem a presença de um veículo de prontidão ambiental totalmente dedicado à operação. Uma rede de segurança física. Exato. Com um profissional qualificado em primeira resposta, um first responder, segurando as barreiras absorvedoras. Ele está ali só para agir se o fator humano falhar. E até a retirada da mangueira possui procedimentos próprios, escoamento a vácuo, para evitar o menor gotejamento. Uma gota na água gera multas milionárias, então o vácuo garante que a mangueira saia seca. Impressionante. Bom, a gente discutiu líquidos bombeados por mangueiras, mas a nossa discussão precisa entrar agora na complexidade de içar e transferir produtos químicos embalados. As cargas fracionadas, tampores, cilindros. Sim. O manual diz que cilindros de gás devem ser transportados sempre na vertical, em pé, amarrados em veículos ventilados, não enclausurados e com capacetes nas válvulas. O capacete da válvula é vital para que ele não vire um torpedo se cair no chão. E a regra de amarração de cargas é absoluta. Cintas, correntes ou cabos de aço devem resistir a, no mínimo, 2 vezes o peso da carga. Porque a inércia na frenagem multiplica o peso dinâmico da carga, né? Exato. E cordas são terminantemente proibidas para fixação. Elas esticam e cedem. Corda só pode prender a lona por cima. E aí a gente chega na hora do guindaste, o limite estrito de içamento. Para minimizar danos, o porte permite erguer no máximo 1 metro cúbico ou 1 tonelada por vez. E apenas 1 cilindro de gás por vez. O uso obrigatório de redes de proteção estendidas sob a área de içamento no cais também é lei. Tudo isso para cargas que os guindastes conseguiriam erguer aos montes. Então, o que tudo isso significa? Eu não pude deixar de pensar naquela analogia de uma daquelas máquinas de fliperama de pegar pelúcia com a garra metálica, sabe? Sei bem. Aquelas que a garra sempre solta. Imagina jogar isso, controlar aquela garra oscilante no vento, mas em vez de uma pelúcia caindo e você perder só uma moeda de R$1, é um container de produto químico tóxico de 1 tonelada balançando sobre a água do mar. É uma imagem assustadora. E isso levanta uma questão importantíssima sobre como o fator humano é gerenciado em maquinário pesado. Limitar o volume a 1 tonelada ou a um único cilindro não é sobre a capacidade do motor do guindaste. É sobre o que, então? É sobre restringir o inventário em movimento ao mínimo absoluto para mitigar o impacto de qualquer incidente. Se o cabo arrebentar, 1 tonelada é horrível, mas 30 toneladas é um apocalipse. É o controle do pêndulo. Eles limitam a energia cinética que o operador precisa controlar no vento. E por isso a proibição tão severa da permanência de pessoas na chamada área de giro do equipamento. A sombra da carga suspensa é área letal. Ninguém pode ficar embaixo de jeito nenhum. De jeito nenhum. A mitigação de risco não confia na sorte. Bom, recapitulando tudo isso, fica muito clara a enorme ilusão de simplicidade do nosso mundo. Sem dúvida. Quando a gente observa o mar aberto, os navios ali no horizonte, ou quando a gente recebe uma encomenda em casa, a gente não imagina a teia massiva de regras vitais. Checklists, calços de roda medidos em milímetros, zonas de contenção flutuantes. É tudo isso que garante essa aparente normalidade. E é crucial lembrar a quem nos escuta que essas regulamentações exaustivas, que parecem chatas no papel, são as trincheiras invisíveis que protegem as economias locais e a ecologia global do colapso constante. Elas literalmente seguram o mundo nas costas. Exato. Se não fosse por esses procedimentos chatos, o desastre seria rotina. E isso me deixa com um pensamento final bem provocativo. O porto é esse ecossistema com protocolos extremos para lidar com substâncias que são visivelmente perigosas. Eles sabem o risco. Estão preparados para o pior, sempre. Mas, que outras infraestruturas invisíveis essenciais para a nossa sobrevivência urbana diária operam o tempo todo no nosso próprio quintal,
a um mero erro de cálculo de um desastre, enquanto a gente anda pelas ruas completamente alheio ao risco. É, realmente algo para tirar o sono de qualquer um. Fica aí essa reflexão pesada para quem acompanhou a gente. Até o próximo mergulho.